Você está ligado no programa Pode Ouvir. Apresentação, pastora Liliana Rodrigues. E agora chegou a melhor parte, viu, gente? É o bate-papo, aquele descontraído, viu? Que a gente acaba ouvindo uma palavra e desperta para uma atitude, para um comportamento. E certamente fé nunca poderá faltar, porque é ela que agradará o coração de Deus. Então estou aqui com uma convidada querida, que é a Milena, pastora Milena Silva, que é da IADAN, área 44. E ela está aqui para falar um pouquinho sobre como ter uma vida de fé. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, pastora Liliana. Que privilégio para mim estar aqui hoje. Tá bom? Eu agradeço o convite. E vamos lá, vamos falar sobre a fé, que é o combustível do cristão. Sem fé, a gente nem chega a ser cristão, né? Porque é pela fé que nós seguimos a Cristo. Amém, sem dúvida, porque vivemos por fé, né? E não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. Então, o maior desafio do ser humano é que ele não quer esperar, porque a fé, ela vem de um movimento muitas vezes de espera. Muitas pessoas exercem a fé por conta de algo que elas estão precisando, e aí elas se movimentam e são ousadas, né? Mas às vezes a fé é necessária em amadurecimento, esperar. E é daquilo que nós não vemos, né? Mas esperamos e por isso assim vivemos. Como é ter uma vida de fé? Como é que nós podemos aprender a ter uma vida de fé? É possível? É possível. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu aprendi isso muito cedo. Acho que com os meus 7 anos eu já comecei a ouvir essa palavra e essa fé já foi sendo gerada dentro de mim. E interessante que essa fé, mesmo quando você de repente, porque Deus ele sempre está perto de você, né? Mas você às vezes se Não está afasta um perto pouquinho, dele. né? Então, porque assim, as pessoas, às vezes Deus gosta mais Não, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem Ele, né? Então, às vezes a gente deixa um pouco o nosso Pai, né, celestial e se afasta um pouco, mas aquela fé, ela é uma semente que ela fica ali. Você citou Ela te semente. acompanha. Você citou semente. Se é uma semente, logo eu tenho que cultivá-la. Porque toda semente, ela vai gerar algo, né, que vai frutificar. Então, como ter uma vida de fé nessa semente da qual você precisa regar? Nós regamos a nossa vida de fé com uma comunhão com Deus, através da leitura da palavra, porque a palavra é Deus falando com você, a palavra é Deus te dando direção, a palavra é Ele, é Ele. Ela não consegue, a Bíblia, ela não consegue conter Deus, porque eu acho que, assim, né? A eternidade consiste em conhecer o Senhor, e a gente começa aqui na terra, e Deus deixou essa palavra para que a gente tivesse um gostinho do que Ele é. E a fé, ela é cultivada nessa leitura, porque tu vai lendo, tu vai conhecendo, tu vai vendo quão grandioso é esse Deus e isso tudo pela fé. E se você quer agradar esse Deus, é preciso ter fé, porque sem ela é impossível agradá-lo. Porque se você não tem fé, a partir daí você já nem crê que ele existe, você já não crê que ele te criou, você não crê que o filho dele veio e morreu por você, então você desagrada a Deus. Amém. Então, e uma vida de oração, palavra e oração. Porque quando você lê a palavra, ele fala com você. Quando você vai orar, você fala com ele, mas ele fala também com você. Olha só, para você que está aí, nesse momento, recebendo essa palavra de edificação para o seu coração, como ter uma vida de fé com a pastora Milena Silva. E ela deu 2 segredinhos. Ela disse que é uma busca e uma, né, entrega. Uma que é a busca pela palavra, ou seja, ler a palavra, porque a fé vem do ouvir. Mas também tem que ter, né, essa recepção, porque o Senhor também, né, nos recebe. E é essa oração da qual nós vamos de encontro a Ele. Então, o segredo, né, alguns dos segredos, né, de ter uma vida de fé, sem dúvida, é com oração e buscando na palavra dele essa edificação. Mas você citou que desde pequena, né, pastora Milena, desde os 7 anos você já foi chamada a viver uma vida de fé. Como foi desenvolver ela? Porque era uma criança, depois se tornou uma adolescente, né, e hoje a vida adulta. Como desenvolver essa fé nesses tempos diferentes? A minha avó me criou, né? Quando eu leio o primeiro, 2 Timóteo, que foi a última carta de Paulo, ele fala para ele, né? Olha, eu
a fé que habitou na tua avó, Lloyd, né? Que foi para tua mãe e que eu tenho certeza que está em ti. Eu lembro de mim, porque quem depositou, quem me apresentou essa fé foi a minha avó. Então, eu desenvolvi a partir da prática dela que eu via e eu queria ser igual a ela. Uma das cenas que eu mais via na minha casa. E era assim, gente, quase que o tempo inteiro. Era minha avó ajoelhada e com a Bíblia. Era ajoelhada e com a Bíblia. Pensa numa mulher que orava e lia a Bíblia. E isso, eu queria ser igual a ela. Eu queria também ter essa vida, porque foi o que eu conheci quando eu era criança. E era tudo que eu tinha. Então eu me apeguei a isso. E eu comecei, claro, eu tinha a minha vida na igreja, eu participava das programações, lia a palavra, sempre tive essa sede, essa fome de Deus, e essa fé foi crescendo, foi sendo cultivada. E ela, na verdade, ela já está plantada de uma forma tão forte, tão enraizada em mim, que mesmo quando eu fui, né, quando eu me afastei um pouquinho de Deus, onde eu estava, aquela fé brotava e falava comigo, que era o Espírito Santo. Mesmo eu estando em lugares que eu nem imaginava, mas Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Que tremendo. Olha, você contando aqui, todo mundo, de algum modo, é convocado e chamado, né, para viver esse relacionamento com Deus. E é quando nós nascemos. E aí, quando você entende já pequeno, que é o que você compreendeu, você teve referenciais, né, que foi a sua avó. Então, que você que está escutando essa palavra, procure se espelhar, viver nesse referencial. Alguém de tanta fé que você queira experimentar o que ele está vivendo. Que foi isso que você viu, né? Você viu na sua avó fé para poder se espelhar, mas ter a sua própria fé. Se tem algo certo é de que nós não podemos andar pela fé do outro, mas sim pela fé que nós desenvolvemos e temos em relacionamento com Deus. E você foi em busca disso. E nesse preparo, hoje nós estamos aqui com a pastora Milena Silva, que tem fé e que hoje fala dessa fé e alcança outras pessoas, né? E fala do quanto é importante estar depositando a sua fé no Senhor. Mas quando a gente fala de fé, às vezes as pessoas confundem, viu, pastor Milena? Elas acham que fé é até um ditado popular que diz assim, eu boto fé nisso, né? Eu vou conquistar aquilo, eu vou comprar aquilo, eu boto fé, né? Então, para coisas materiais, né, para posses, para algumas coisas, parece que as pessoas têm mais fé, mas elas esquecem que quem é realmente o dono da bênção espera a tua fé nele. Porque o dono da bênção é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele faz coisas extraordinárias e surpreendentes. Ele abençoa você com aquilo que você precisa comer, beber, vestir. Todo dia é um pouco de fé que a gente vive. E todos os dias também você espera chegar em casa seguro, com livramentos, né? De acidentes, de situações, de doenças e de notícias ruins. Isso é fé. Porque você está concordando que tem alguém que está cuidando de você, porque você acredita nele, você acredita no Senhor. Então, como é fazer essa separação de entender que você tem que botar fé em Deus e não em coisas? Exatamente. A nossa, às vezes, vai falar de fé, meu Deus, então vem um milagre, alguma coisa. Gente, eu estar aqui é um milagre. A minha fé, eu não posso eu vou só usar a fé quando o negócio for. Não, gente, eu tenho que ter fé de que eu vou acordar hoje, que eu vou respirar e que Deus está no controle da minha vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé não consiste em eu ter milagres extraordinários. Viver pela fé é eu acordar hoje. É eu poder tomar café com a minha família. É eu poder estar aqui com você falando sobre Jesus. Que coisa linda para mim é falar sobre Jesus. Então, viver pela fé é eu acordar, eu olhar e agradecer. Gente, eu tenho tido tanta gratidão a Deus quando eu estou com a minha família ali, com a mesa ali posta. Com a sua família, o maior patrimônio. Gente, isso é viver pela fé. O justo, ele vai viver pela fé, ele não vai viver pelo que ele vê, ele vai viver pelo que ele crê. E eu creio que o Senhor está aqui agora conosco. Você tocou num detalhe assim que para mim também é muito tocante. Às vezes a gente pensa, né, que há coisas mais importantes e pequenos detalhes aqui, na verdade, são grandes em tesouro. E família é um grande tesouro. O Senhor tem compromisso com a família, né? Então, eu, em particular, aqui posso mandar já em especial um beijo para os meus pais que estão escutando. Um beijo para a dona Maria Joana, para o seu Luiz, que estão lá distante, no sítio, mas estão me escutando. Então, família é um privilégio. Minhas irmãs, né?
a Lili, Luana, e às vezes são pequenas coisas, mas quando a gente se reúne, você não tem ideia de quanto meu coração ele fica alegre, contente, por conta de ver um privilégio, né? Que é uma bênção de ter todos ali reunidos, sentados, conversando e rindo, porque quando a gente se reúne é uma gargalhada só, é uma alegria só. Então são esses detalhes que a gente tem que ser grato e cheios de fé de saber que o Senhor está cuidando da casa, da família, né, do seu esposo, dos seus filhos. Então, não é fé em coisas, mas sim no propósito. E o Senhor tem propósito com pessoas. E essa vida de fé, né, já viveu coisas extraordinárias? Digo, né, que a gente espera um milagre gigantesco. Sim, já vivi. Eu quero aproveitar aqui então, né, para mandar um beijo para o meu esposo, para minha filha que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente. Um beijo, amo vocês. E é por vocês também, né? Eles me liberaram para estar aqui e eu entendo isso como um sim do Senhor. Eu quando casei, já casei assim, lá nos meus 30 anos, mas eu queria curtir a minha vida de casada. Eu não queria logo ter filhos, porque eu via que o filho ia me querer o tempo. Só que eu demorei um pouco e eu não conseguia engravidar mais. Não conseguia. Aí fui nos médicos e nada. Eu fui. Aí alguém disse, me indicou uma médica, vai lá, que ela é uma bênção e tal. E fui nessa médica. Eu já estava, assim, realmente bem entristecida. Porque eu pensei, eu digo, gente, eu não vou engravidar. E quando ela me falou que eu precisava fazer um procedimento que era caríssimo, eu saí daquele consultório, eu vim dirigindo, assim, aos prantos. Eu vinha chorando e falando com Deus, porque com quem mais eu iria falar, né? Quem poderia reverter essa situação? Ela falou, olha, eu acho que no seu caso, só se você fizer esse procedimento. Senhor, isso é muito caro, eu não tenho. Eu não tenho recursos para isso. E eu ia aos prantos chorando. Gente, eu já estava grávida e não sabia. Deus já tinha me dado o meu milagre. Uma semana depois eu descobri, eu disse, meu Deus. E eu falei tanto com Deus, pedi tanto o milagre do Senhor, só tu pode reverter isso. Eu realmente tenho esse desejo, ele aflorou muito, né, nesse tempo de ser mãe, e a minha filha, assim, é um milagre de Deus. Meu Deus. Olha, se eu for falar de milagre, eu sou a casa que tem mais de milagre. Aquela, né, privilegiada, mas a minha casa é muito cheia de milagres, você não tem ideia. Tem uma história para contar que daria um programa aqui. A minha mãe é ressuscitada, olha, eu sou filha de uma mãe que ressuscitou. Aos seus 7 anos, ela morreu, foi para pedra, né, como chamava naquela época. Ela estava dentro de uma igreja, a igreja caiu, desabou, e ela morreu. E aí, obviamente, fizeram todos os procedimentos ali no hospital e deram encaminhamento a ela para pedra, já preparando para ir para dentro do caixão. E ela levantou. Então, eu sou filha de um milagre, mesmo sem saber, né? O Senhor já tinha planos, que ia nascer 3 abençoadas do ventre dela, que aí não poderia ter impedimentos. Então, eu já sou um milagre, literalmente, porque ela é um milagre. E, olha, se eu for narrar aqui, minha irmã, aos 14 anos, teve um corpo paralisado do lado direito todinho. Passou 11 dias internada, né? E aí 11 dias nós em campanha ali, orando, né? Até um dia que eu cheguei em casa, me recordo como se fosse hoje, voltando do trabalho, e eu vi meu pai de joelho no chão orando, porque ele estava orando junto com quem estava ministrando um culto na televisão. E eu olhei aquela cena, ajoelhei junto com ele, era o 10º dia, e o Senhor ali na madrugada tocou na vida dela, e ela disse que tiveram mãos tocando nela a noite toda, né? E no dia seguinte ela estava de pé, perfeita. Uau. Então, na casa tem milagre, né? Meu pai, oh meu Deus, meu pai é uma bênção, aleluia, né? Ele tem a carteira, ele tem a aposentadoria dele assinada com a caneta de ouro do Senhor. Tu crê nisso? Quem disse isso foi o Senhor, no meio de um culto. Diga, se eu contar, Se Deus disse, se Deus disse, calo eu, né? Ele era impossível dele se aposentar, porque ele perdeu todas as a carteira de trabalho no momento que ele estava se deslocando pro órgão e tal. Perdeu todas e as empresas eram de fora. Era uma vida aí, eu acho que de petroleira, alguma coisa assim, né? Enfim, as empresas já não existiam mais, eram de fora do país e tal. Não tinha mais como, falidas já. E aí, houve em 2 anos, o Senhor decretou essa bênção. Então, eu vivo de bênção, tá? Agora mesmo, o Senhor acabou de fazer uma bênção. Meu sobrinho, segunda-feira, acordou cego. E aí o Senhor convocou a casa inteira para uma oração e um dia de gratidão. E fizemos um dia de gratidão e louvou ao Senhor. E ele bradou e disse que na noite ele visitaria um menino.
E assim passaram-se os 2 dias. E quando foi ontem, nós tivemos uma notícia abençoada que a visão normalizou, a visão retornou ao que ela nunca deveria ter saído, porque ele foi gerado e nasceu perfeito. Então, a gente vive de milagre. Esses são os milagres físicos que a gente olha e os milagres que nós não vemos, né? Exatamente. Então, olha o milagre do seu ventre. Nasceu a bem-aventurada. Eu sempre entendi que, como eu até coloquei um devocional, que a gente não tem que se preocupar com nada, mas a gente tem que orar por tudo. E orar por tudo é orar por tudo mesmo. Eu tenho muitas experiências com o Senhor, assim, de coisas assim do dia a dia que acontecem, que eu oro e que Ele responde por causa da nossa fé, porque o ato de nós orarmos é um ato de fé. Eu lembro que aconteceu uma coisa, eu ganhei um celular na época, assim, como se fosse o celular do momento. E eu ganhei aquele celular, eu não teria condições de pagar aquele celular, ganhei do meu pai e fui no banheiro do meu trabalho. Só que era um banheiro, era tipo um mini shopping, né? Então deixei aquele celular, eu tinha acabado de ganhar, gente. E eu deixei lá e eu voltei pro escritório. Quando eu voltei do banheiro, ele não estava mais lá. E eu fiquei muito triste. Eu disse, Senhor, mas... E eu orei, eu digo, Senhor, eu confio em Ti. Toca no coração dessa pessoa para ela deixar no mesmo lugar. No mesmo lugar. E nessa época eu trabalhava com meu esposo, nós ainda não éramos casados, nem namorávamos, a gente trabalhava no mesmo lugar. E eu compartilhei isso com ele, ele sabe disso. No mesmo lugar. E eu fiquei em oração, eu fiquei em oração. Aí passou um tempo, eu voltei lá. O celular estava lá no mesmo lugar. Um celular novo. Assim, era como se fosse o iPhone, o lançamento. A gente olha assim, Gente, parece uma coisa. Não, é dinheiro, é investimento, você comprou, né? Você se esforçou, sumiu, é uma perda. porque a gente tem E que orar você por foi tudo, lá né? reivindicar, né? Você falou assim, Senhor, cuida aí, porque o Senhor cuida das coisas da gente. O Senhor cuida. Daquilo que o Senhor diz que eu não tenho um carro, eu tenho o convertido. É o Espírito Santo. Então o Senhor cuida do carro, Ele cuida do telefone, Ele cuida da casa, Ele cuida da gente, Ele cuida de tudo. Ele nos E isso é dá. ter uma vida com fé. Pastora Milena Silva, é uma alegria receber você aqui. E sem dúvida falar de um tema tão abençoado, que é viver uma vida de fé. Eu aprendi a ter fé, eu não nasci num lugar onde tive referências, mas nós nos tornamos, né, cheios de fé e hoje a gente pode influenciar outras pessoas. Para a gente fazer esse encerramento aqui, que é sem dúvida uma palavra de fé, que mensagem você deixa para esse momento para alguma pessoa que está com a fé baixa, desequilibrada, ela perdeu? Será que pode se perder a fé? E como é que aumenta? Querido, se você está achando que a sua fé está perdida, não, ela não está aí dentro de você. Você só precisa cultivar. Se achegue a Deus. Leia a palavra e fale com aquele que pode todas as coisas. Porque o seu olho vai ver, seu olho natural vai ver a tempestade, mas os seus olhos da fé, eles vão ver o arco-íris. Os seus olhos vão ver alguém frustrado, um pecador. Seus olhos naturais, mas os seus olhos da fé vão ver alguém com vestes novas. Tem o anel da graça que o Pai quer colocar no seu dedo. E Ele quer dar uma festa para você que está distante dele. Volte, volte hoje. Pela fé, volte a ter uma vida com Deus e cultive essa fé, porque ela é tudo que você vai precisar para uma vida com Deus, uma vida de milagres, uma vida extraordinária com o Senhor. Ela é vivida pela fé. Amém. Ninguém perde a fé. Ela está aí. Basta você se movimentar. E se você não tem força o suficiente? Essa é uma pergunta aqui de uma amiga nesse momento que não se identificou, mas é uma pergunta. A fé se perde? Então, você respondeu, quando, né, ela fez a pergunta, você já estava respondendo. Não se perde a fé. Mas como se aumenta? Se achegando a Deus. É como aquele avião que ele está distante. Ele é tão pequenininho quando você está longe, mas quando você se aproxima, você vê quão grande ele é. Então se aproxime de Deus, porque a sua fé vai aumentar à medida que você se aproximar dele, porque a fé vem dele, tudo vem dele. A fé é um presente para nós experimentarmos quem ele é, porque nós, sem fé, nós não viveríamos os milagres, nós não experimentaríamos Deus. Porque Tem hora para buscar a Deus? Não. Tem lugar para buscar a Deus? Não. São perguntas que as pessoas Todo fazem. lugar ele está. Você pode orar onde você estiver. Você pode clamar, você pode falar com ele de qualquer lugar. Se você está no carro, se você está no banheiro, se você está num quarto escuro, abra sua boca e ele está lá. Não tem lugar aonde ele não esteja. Fica com essa palavra no seu coração.
porque nós estamos praticamente encerrando o programa. E é uma bênção falar de fé, porque não faltariam registros. Então, eu queria agradecer pela sua presença, ouvinte, né? E a todos que estão ali ligados aqui no Instagram. Eu tenho amigos aqui, sem dúvida, que estão apreciando esse programa. Receba dessa palavra, seja aumentada a sua fé e busque a todo momento. E para você que recebeu essa palavra e estava precisando mesmo, né? Que você nunca mais se esqueça que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, te movimenta, abre a Bíblia aí. Você ainda não orou? Né, acordou e não orou, tira um minutinho, ora, conversa com Deus, Ele está te ouvindo. E nós fazemos aqui esse encerramento com muita alegria, mas certas de que o Senhor está nos vendo. Esse é o programa Pode Ouvir, com a pastora Liliana Rodrigues, e nós temos aqui uma semana abençoada de Deus para viver. Eu vejo você no próximo sábado com mais uma palavra de fé e de bênção. Fiquem com Deus. Esse é um programa abençoado que quer abençoar a sua vida. Um grande abraço. Fiquem com Deus.